Então, boa noite, pessoal. Então, a gente está na nossa quarta aula hoje do nosso curso de Economia Política em Perspectiva Popular. E a gente vai começar hoje fazendo um jogo aqui de algumas perguntas básicas que acho que é importante a gente se debruçar para poder continuar e pensar um pouco no nosso capitalismo aqui no Brasil e no século XXI. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, o que é capitalismo? Uma pergunta muito fácil, acho que todo mundo aqui consegue responder em 2 palavras, certo? E, gente, eu brinquei com o Bruno o seguinte, só para contar a piada. Eu falei para o Bruno, Bruno, é para responder, só que a resposta tem que ser do seguinte tipo. Sabe aquela coisa quando você está esperando o ônibus, e aí você já está vendo o ônibus chegando, entendeu? Você está no ponto, o ônibus está chegando. Aí alguém te faz uma pergunta, e você tem que responder enquanto o ônibus está chegando, mas tem que subir no ônibus, entendeu? Tipo, porque, gente, sabe quando alguém pergunta para você assim, sobre o que é a sua pesquisa? Ou sobre o que é a sua tese? Gente, ninguém está querendo escutar você responder. Olha, na verdade, a minha tese. Não, que a pessoa está querendo uma resposta. Eu falei para ele, é pra você dar esse tipo de resposta. Ele falou, meu Deus do céu. Tipo, subir no ônibus. Eu falei, você tem um tempo, a rua é longa. Você tá vendo o ônibus chegar lá entendeu? Entendeu? Lá longe, assim. Mas, tipo, é isso, entendeu? Então vai lá, Bruninho. O que é capitalismo? Quando a gente fala de capitalismo, que nem a gente conversou na semana passada, a gente fala do modo de produção. Modo de produção, então, é como a gente organiza todo o processo produtivo. Tá? O que é isso aí? Como a gente organiza o jeito que a gente vai produzir, o jeito que a gente vai distribuir o que a gente produz e o jeito que a gente consome. No capitalismo, tudo isso aí a gente faz com um único objetivo: aumentar o máximo possível de riqueza em comparação com aquilo que você iniciou. Então, se você inicia a produção de alguma coisa com um tantinho, sei lá, de duas, duas coisinhas lá que você escolheu, você tem que terminar com mais do que dois. Tem que terminar com o dobro ou mais. Então, o objetivo é aumentar muito a riqueza em comparação com o quanto você inicia. Por isso que o Marx usa uma expressão que é valorizar o valor, ou o valor que se valoriza. Então, algo que começa lá com a quantidade de riqueza, ela tem que terminar o processo produtivo com muito mais. Isso é muito diferente, por exemplo, de como se organiza a produção numa família no campo, que você não tem o objetivo de terminar todo o processo de plantar, organizar como vai distribuir a plantação e depois consumir o que você plantou para ter mais no final. Se organiza para continuar vivendo, para estar bem, para tua família ser atendida, teu filho e tua filha. Então, esse modo de produção aí da família no campo é diferente de um modo de produção que planeja o enriquecimento o máximo possível no fim do processo. E aí, Ó o duas ônibus coisas muito chegando. básicas. Hã? Ó o ônibus chegando. O ônibus está chegando. E duas coisas muito básicas. Para você organizar isso, você precisa que tenha uma coisa chamada propriedade privada, que é todo mundo é dono ou tem o direito de ser dono de alguma coisa, e quando é dono, todos os outros estão privados, ou seja, não podem acessar isso que você tem. Então, essa é a propriedade privada, é diferente de uma coisa que você tem tua posse, mas outra pessoa pode discutir o que você vai fazer com isso ou não, como a gente vai distribuir, tem um espaço mais comunitário. Nesse não, cada indivíduo faz o que quer e como quer. E no livre trabalho, que você pode vender o teu tempo de trabalho, tua força de trabalho. Você pode falar, vou vender aqui a minha capacidade de fazer qualquer coisa para alguém poder comprar. Isso também faz parte do processo. Então é isso aí. Como que a gente organiza a produção, a reprodução, como a gente organiza o modo produtivo para poder ter mais riqueza na propriedade privada, privando todos os outros de ter acesso ao que você tem e podendo vender a força de trabalho. Acho que é isso aí. Como organiza a produção de tudo. Absolutamente tudo. De qualquer coisa. De laranja, de roupa, de notebook, de luz, de tudo. De educação. Tudo. De tudo. Absolutamente De tudo. tudo, de tudo, de tudo. Tudo, Ok. tudo. Segunda pergunta. Qual que é o objetivo do capitalismo? Qual é o objetivo dele? O objetivo é você conseguir acumular o que a gente chama de capital. A gente pode, por enquanto, usar como sinônimo essa riqueza. Acumular ao máximo. Então, é produzir, reproduzir, acumular ao máximo. Em todas as etapas de qualquer processo da produção.
em cada vez que você vai fazer alguma coisa, essa ação que você vai fazer tem que garantir a acumulação desse capital, tendenciando a infinito. Então, tipo, o máximo possível sempre. Sempre. Sempre o máximo possível de capital. Então, o máximo de produtividade possível, o máximo que der para produzir, o máximo que der para fazer, o máximo que der para vender, o máximo que der para. E sempre no máximo, jogando ao máximo possível em cada uma das etapas do processo. O objetivo é acumular. Essa forma que foi inventada, ela é a forma mais eficiente de produzir riqueza? Aí é a parte do ônibus difícil, de acompanhar o ônibus. Faz de conta que a avenida é mais longa agora. É, Mas o você ônibus está vendo o ônibus chegando. ainda, mas é mais longa, vai, para te dar um tempinho a mais. Se a gente entender riqueza como você aumentar o máximo da capacidade de produzir coisas, de vender coisas, de consumir, então o máximo de tudo isso, ele é muito eficiente, porque produz muito. A verdade, por exemplo, é alimento. A gente produz 3 vezes a quantidade de comida necessária para alimentar todo mundo. Hoje, no mundo, Hoje, no no mundo, planeta, a gente produz 3 vezes mais comida do que o do necessário que para alimentar todo precisaria mundo. para que todos os seres humanos do planeta precisam para comer. Então, isso é muito eficiente, do Sossegado. ponto de vista da De produção de comida. produção. Produziu muita comida, é muito eficiente. Você fala, meu, Entendi. produz demais. Então, você consegue produzir mais casa do que gente para morar. Então, na cidade de São Paulo, Produz-se muito mais casa do que gente para gente para morar em morar. casa. Que Então, hoje, coisa, não? hoje em São Paulo você tem mais casas sem ocupação, prédios sem ocupação, do que pessoas sem casa. Então, você tem mais casa do que gente. É isso. Então, então você produz muito. A capacidade de produzir, de gerar é muito grande, de acumular é muito grande. Então, se você pensar nessa perspectiva, é muito eficiente. Mas, se você colocar que, olha, riqueza não é só você produzir e acumular, mas é você garantir que a produção se mantenha, dificulta. Que é aquilo que a gente falou nas outras aulas lá de garantir a reprodução dos fatores de produção. Ou garantir a produção e reprodução da vida. Por quê? Porque se você vai ter que calcular o tanto de água que você vai usar de modo que a água não acabe, você não vai poder produzir tanto de uma vez. Você vai ter que respeitar, por exemplo, o tempo do ciclo de chuva. Então, eu não posso ir gastando água de modo que eu consiga consumir mais água do que ela consegue se reproduzir. Ou árvore. Produz móvel pra caramba. Ou produtos que a gente usa de madeira à torta direita, papel pra caramba, essa coisa toda. Produz muito. Barateia muito essa produção. Distribui muito. Tudo muito, 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 vamos dizer assim. O acesso desigual, coisa toda, mas produz muito. Mas, como resultado, destrói a árvore, não respeita o ciclo de reprodução da natureza, então o ar fica ruim, você compromete a próxima geração de conseguir respirar e ficar viva, desequilíbrio climático, então você não tem mais condições de manter a produção, vai faltar água, ou a própria vida das pessoas. Então a gente vai destruindo a nossa vida, de um modo que você não vai chegando cada vez mais para frente com a vida cada vez mais consumida e mais cansada e não consegue desfrutar o seu tempo de vida. Se você colocar isso na conta, ou seja, não só produzir muito, mas garantindo a reprodução da vida, sem destruir o equilíbrio de reprodução da vida, você já não pode mais considerar que o capitalismo é eficiente na produção de riqueza, porque ele destrói as duas possibilidades de riqueza que a gente tem, de fonte de riqueza, que é a natureza, o recurso que a gente pode usar, e as pessoas, que é quem produz a riqueza e consome ela. Quando você destrói essas duas coisas, não dá mais para produzir. Então, nesse ponto, aí não é tão eficiente assim, não, porque acaba produzindo o reverso, que é muita riqueza de uma vez e nada por dia de amanhã. E a última perguntinha, Bruno. Por que a distribuição é tão desigual? Ou por que com tanta produção, isso é tão mal distribuído? Por que isso é assim no capitalismo? Acho que isso a gente falou no final da aula passada. Você não produz comida para comer ou para que as pessoas comam. Você produz para vender. Então você produz para colocar no mercado. Então o objetivo não é que todo mundo tenha acesso à comida. O objetivo é que se venda. Vender a um preço que dê lucro.
Então, o objetivo não é que aquilo que eu produzi, alguém vai acessar. Aquilo que eu produzi tem que render capital, render riqueza, gerar dinheiro, gerar lucro. Eu tenho que ter mais no final do processo do que eu tinha no começo. Então, da perspectiva do capitalista, isso não está sendo mal distribuído, muito pelo contrário, isso está sendo muito bem distribuído, porque o objetivo não é comer. Sim, sim, se O você for pensar. objetivo é que aquela mercadoria seja mais valorizada e que o capital seja mais acumulado e Do que que o no processo processo inicial. continue. Então, Isso. quando a gente fala que está sendo mal distribuído, parece que agora a gente está usando um raciocínio fora do capitalismo. Porque, para a lógica do capital, a Tá perfeito. distribuição está cumprindo a função, Sempre. né? Porque em cada etapa do processo, você tem que garantir que dê para arrancar um pedacinho de dinheiro, de valor. Não vou chamar de valor. Então, por exemplo, o cara que produziu, sei lá, uma caneta, ele vai lá vender a caneta. Quando ele for vender essa caneta, ele vai colocar o preço do que ele gastou para poder fazer a caneta, então o salário de quem trabalha na empresa dele, a energia que ele usou, gastos com o equipamento lá que vai envelhecendo, ele coloca tudo isso embutido no preço das canetas que ele está vendendo. Só que aí ele põe um valorzinho a mais, que é o valor que ele vai tentar tirar para salário dele. Pô, isso aqui é a minha parte. E um pouquinho a mais, que é aquilo que ele vai reinvestir na produção, teoricamente, né, para melhorar o equipamento, para conseguir ter uma fábrica mais dinâmica, para conseguir produzir melhor. Teoricamente é isso. Então, tem o tanto que ele usou para o custo da produção, que é o salário, mais o equipamento, a coisa toda. O salário dele, vamos dizer assim, que é aquela parte que ele vai tomar para ele, e esse tantinho que seria aquilo para reproduzir. Então ele põe no preço que ele vai vender isso. Quando ele passa para o cara que vai fazer o transporte das canetas, o cara do transporte vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar as canetas, colocar no caminhão lá, ou no avião, ou sei lá onde, e vai colocar no preço do transporte o valor do combustível, o valor de quem vai dirigir os automóveis, o avião, essa coisa toda, do salário de cada um, o valor que é o dinheiro dele, e o tantinho que ele vai reinvestir na produção. Então, já valorizou mais um tanto. E aí, quando ele chegar no mercado, por exemplo, ou na lojinha aqui, na papelaria, aqui perto de casa, na esquina aqui de casa, chegou na papelaria, o cara da papelaria vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar lá o valor do gasto dele em cima do. Então, aquele valor que começou o preço da caneta, quando chega no final, ele já está muito mais alto. Aí você fala, nossa, mas eu paguei só 1,80 na minha caneta. Exatamente. Então, imagina o quanto de valor que vai se valorizando nesse processo em cada uma das etapas. E mesmo aquilo que a gente fala que parece que é pouco, que não, está sendo acumulado em cima do trabalho das pessoas, em cima de cada um dos processos. Então, em toda etapa você vai ganhando, vai acumulando, vai gerando, e o objetivo é esse, é fazer esse acúmulo aumentar, essa capacidade de tirar esse valor, esse dinheiro, cada vez maior. Eu acho que a Kátia quer comentar alguma coisa, e eu terminei aqui essa parada. Você está linda, Kátia. Preciso fazer este comentário. Eu estava esperando ver você careca, porque você anunciou isso. Eu sei que está gravando, tá, gente? Depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube. Mas se estamos em tempo de exposição da nossa. Então já vamos assumir isso. Fala, minha linda. Oi, gente, tudo bem? Que saudade de vocês. Muito bom estar aqui de novo, né? Bruno, que bonito te ouvir, viu? Mas ao mesmo tempo eu não consigo ficar quieta, né? É, Bruno, você estava tentando nos explicar sobre a questão do ciclo produtivo, né? Como é que você pega o material bruto e transforma ele em produto final e o que ele passa para poder chegar até a nossa necessidade. Nós estamos falando de produto que nós precisamos. Pensando num processo de desenvolvimento territorial, quando a gente traz esse desenvolvimento do produto, esse ciclo produtivo, das nossas necessidades para o nosso território, nós estamos fazendo economia social? A gente diminui o custo disso? Consegue refazer a frase, só para eu conseguir ver se eu entendi certo? Eu sempre me preocupo se eu entendi certo ou errado, Kátia. Vamos lá. Se eu tivesse uma fábrica de caneta aqui no Savério. Da hora.
Depende da. Eu já vou me intrometer nessa resposta. Depende da forma como está sendo produzido. Não basta estar no Savério. Como que ela foi produzida? Se eu tiver um restaurante comunitário aqui, Depende como que está sendo produzido. Como é que está sendo produzido? se eu tiver uma horta que sustente esse Eu restaurante. vou Sabe continuar assim, perguntando a mesma trouxer coisa. a produção para cá, assim, tanto o início, o meio e o fim, o ciclo produtivo. Então, Kátia, mas tem uma coisa de base aí. Bruno já entra para me ajudar, mas assim, porque assim, Kátia, eu já fiz muito isso e isso pega todo mundo, né? Aham. Eu lembro uma vez lá no Jardim Seleta, em São Bernardo, a gente começou um projeto super bonito de economia solidária. E na primeira experiência que a gente teve com a oficina, que era uma oficina de costura, eu levei um choque quando eu cheguei no lugar, estava todo mundo enfileirado, trabalhando com a boa e velha divisão social do trabalho, cada um fazendo um pedaço, sem entender o que estava fazendo, e todo mundo com salário baixo. Então, se essa produção ia ser usada para o desenvolvimento do território depois, provavelmente, mas o começo já estava bem mal elaborado. Você entende? Então, essa é a questão. Bruninho, vê se por aí. Você entende? Como que está sendo produzido? Não basta estar no Savério, nem como que você vai usar isso depois. Como é essa produção? Acho que esse Vai, ponto, Bruno. Kátia, tem a ver com o seguinte. Não, é desesperador no primeiro momento, que você pensa, como é que eu vou produzir de outro jeito que não assim, afinal, ô raio. Mas aqui, quando a gente fala sobre esse ciclo do processo produtivo e tal, a gente está descrevendo como se dá o processo dentro uma relação de produção capitalista. Então, é muito difícil superar o movimento, a gente está fazendo essa descrição. Fala, não, mas a gente vai tentar organizar aqui para desenvolver o nosso território, economicamente nosso território, conseguir tal, sem problemas. Mesmo que isso tenha grandes ganhos, que todo mundo comece a ter uma qualidade melhor de vida, por exemplo, ter um melhor consumo, está dentro de um processo capitalista, que está baseado na exploração do trabalho, mesmo que todo mundo esteja com um salário mais bacana, mesmo é exploração do trabalho. Se tiver baseado na propriedade privada, ou seja, também das relações, nas dinâmicas ali, na interação entre as pessoas e na interação entre a relação do meio de produção com a produção, voltado para o mercado. Tudo isso está dentro dessas dinâmicas ainda do mercado capitalista, ou do processo de produção capitalista. Mesmo que a gente tenha grandes ganhos sociais, mesmo que a pessoa ali saia de uma situação de indignidade, consiga um trabalho melhor, um acesso melhor à casa, um acesso melhor ao consumo, ainda está dentro dessa dinâmica. Acho que esse é um ponto bacana, assim, não sei se ajuda. Mas tem como ser diferente, gente. Isso é importante, assim. Eu acho que assim, porque assim, o Bruno coloca, acho que são três dimensões. As coisas podem continuar sendo feitas como estão. Essa segunda dimensão que o Bruno está colocando, dentro da lógica do capital, pode haver muito ganho social. E aí, com isso, você aproveita o ganho social para fortalecer as comunidades para mudanças, porque ninguém faz mudança com fome, ninguém faz mudança correndo risco de levar tiro na esquina, ninguém faz. Isso aqui é meio consenso, a gente sabe muito bem disso, mas também tem outras opções, que é você fazer dentro da lógica do capital global, da lógica do capitalismo no geral, você ter experiências territoriais que a produção seja feita de outra forma. Dá para fazer isso. Tem muitas experiências no mundo sobre isso. A propriedade não precisa ser privada, ela pode ser coletiva. A produção pode ser feita de outra maneira. E aí você começa desde o começo direito. Na minha percepção, isso é economia política numa perspectiva popular. A gente pode construir isso. Mas aí, para isso, por isso que eu acho que é tão importante, Kátia, entender bem o que é o capitalismo, porque o risco é justamente a gente, às vezes, só atuar na ponta, ou seja, só atuar no efeito daquilo que a gente faz com o resultado dos processos da produção. E isso não tem sido suficiente para enfrentar os impactos do capitalismo no país, né?
E eu acho que a gente tem força para fazer muito mais. Então, quer dizer, dá para mexer nisso, dá para mexer nessa base, dá para fazer geração de renda de outras formas, dá para pensar a propriedade de outras formas, sem pensar numa revolução nacional. Eu acredito nisso. E tem experiências concretas, né? Não é crença só, né? Tem experiências concretas disso, muitas experiências concretas. Mas eu acho que o teu raciocínio também, ele também ele está dentro de uma coerência também. É possível você, dentro de uma lógica, ainda assim ter ganho social. Aí eu não sei se o nome seria economia social. Eu acho que seria não sei o que o Bruno acha. Acho que é um ganho social, é um uso social de um resultado que está dentro de uma lógica capitalista. Muitos governos de esquerda fizeram isso. Não sei o que vocês pensam sobre isso. A Helena está perguntando quanto à economia solidária. Tem muitas experiências que têm esse nome, Helena. Essa é a primeira coisa que eu tomaria cuidado. Assim, muita coisa hoje é chamada de economia solidária. Então, a primeira coisa eu precisaria saber se de fato é uma economia solidária comprometida com transformação social, né? Ou se não é só um nome genérico, né, que já está dentro da lógica do capital também. Se for de fato uma perspectiva comprometida com transformação social, tem experiências fantásticas. A gente tem uma experiência no Paraná, que é feita já há muitas décadas, inclusive um colega nosso que começou, que é o Euclides Mansi, e com muitas pessoas, enfim, não só Paraná, mas enfim, várias cidades do Sul, que é um negócio maravilhoso, assim, conseguiram fazer muita coisa, conseguem fazer muita coisa, e de fato é um outro modo de produção. Dá para dizer isso com tranquilidade. E é localizado. É dentro de um território. Não foi uma revolução política, foi uma revolução econômica dentro de um território, naturalmente dentro dos limites do que é possível fazer, considerando que nós todos estamos dentro da lógica do capital de várias formas. Né? Eu falei que tinha mais 4 perguntas, mas tinha mais uma que a gente tinha preparado, né, Bruninho? Que é a última que a gente tinha colocado, que era por que os recursos não podem ser utilizados no capitalismo para garantia da vida, ou da produção e reprodução da vida? Por que não pode? Por que nunca vai poder? Por que não pode? É aí que tá. Não dá para a gente, por exemplo, pensar uma organização econômica que tenha como objetivo a garantia da reprodução das condições de vida, de manutenção da vida, dentro de uma organização cujo objetivo é acumular o capital. É incompatível, porque os tempos para você aumentar a produtividade, para você utilizar os recursos de maneira ótima, de maneira inteligente, então, por exemplo, gastar o menos possível. Desculpa, estou recuperando uma gripe aqui, está embaçado. Gastar o menos possível na sua produção, no custo de produção, para ter o máximo de ganho possível, mesmo seja para pensar tentar distribuir depois, que seja. Não tem como você fazer isso sem abrir mão de respeitar garantias mínimas das próprias condições de vida, que é o que a gente tinha comentado sobre, por exemplo, o ciclo da água. Então, a água seria um recurso que era abundante, muito barato. Você pegou lá a água, arranjou, e a gente gasta muito em indústria. Então, para a gente ter maior parte de ganhos que a gente tem na indústria brasileira, é muita água que a gente vai. E muito desperdício de água, muita água que não dá para ser reutilizada, essa coisa toda. Em todo o nosso processo da indústria brasileira, por exemplo. E é o que dá os grandes ganhos para o nosso PIB. Só que ao mesmo tempo, então, você está destruindo as fontes de água que você tem, de água potável. A água vai ficando cada vez mais rara. Desculpa. Então, ou seja, você tem grandes ganhos, grande produtividade, grande capital,
mesmo que ele seja revertido para todo mundo ter um melhor acesso de salário, um melhor ganho de riqueza e tal, você está destruindo essas condições de básicas da vida, que é, por exemplo, a reprodução da água, a garantia de acesso à água potável, por um longo tempo. Se você colocar isso na conta, não vai dar para produzir esse tanto, não vai dar para ter todo esse ganho, não vai dar para ter como objetivo final ganhar, acumular, explorar. A mesma coisa para, por exemplo, na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. O salário que a gente ganha, ele é calculado para que o custo de produção não seja alto. Então, para poder produzir uma coisa numa fábrica, numa escola, numa universidade, para poder trabalhar, você vai receber um salário, e esse salário não pode ser, não pode deixar o custo da produção muito alto, porque senão você vai diminuir as possibilidades de ganho no final. Então, toda vez que você aumentar o salário das pessoas, aumentar esse valor que a gente paga, tudo fica mais caro, ou, se não for ficar mais caro, você tem que diminuir essas margens de ganho. Se você está diminuindo essas margens de ganho, você está diminuindo o objetivo que é do sistema capitalista. E aí Então, não como pode. funciona? A produtividade vai diminuir, a necessidade de distribuir diminui e a necessidade de consumo vai ter que ser menor. Tudo isso vai ter que baixar. Se tudo isso tem que baixar, já não cabe mais dentro da lógica, da dinâmica de você acelerar os ganhos e acúmulo de capital. E tem uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, gente. O Bruno às vezes usa a terminologia, né? Que é muito legal assim para a gente entender a lógica do capital, né? Usar de maneira ótima os recursos ou fazer com que seja eficiente. Essas duas palavras, o ótimo e o eficiente, dentro da perspectiva do capitalista. O que é para um capitalista usar de maneira ótima? Gente, é rápido, é muito, é logo e é tudo. Isso é ótimo, entendeu? Se eu perguntar assim sei lá, para Cleide, as pessoas lá da UNAS estão sendo eficientes? Esse termo eficiente, ele já é um termo que está dentro da lógica do capital. Eficiência é fazer bem, fazer rápido, fazer logo, fazer, sabe? Tipo, já. Entendeu? Essa é a ideia de eficiência. A palavra, ela já tem a ver com a lógica do capital. Né? Então, quando a gente chega e fala assim, gente, o capitalismo é extremamente eficiente. As pessoas falam, pelo amor de Deus, esse sistema é eficiente? Esse sistema não é eficiente, esse sistema ele põe todo mundo para passar fome. Você fala, gente, para pensar o que é eficiência. O objetivo desta coisa é acumular capital na mão dos capitalistas. Se o objetivo do sistema é esse, ele é eficiente. Ele só não serve para quem quer manter a vida funcionando. Ele está obtendo o objetivo que ele quer. Ele tá obtendo o objetivo que ele quer, gente. A gente fala muito na filosofia que o capitalismo ele tem uma estrutura cínica. O cínico, ele fala o que ele pensa. Ele diz, ele olha na sua cara e fala assim, eu sou racista mesmo, e daí? Né? Nós temos um cínico ocupando a presidência da República agora, né? Nosso cínico Mor, entendeu? Olha lá e fala, escancara, né? O cínico imoral, joga na sua cara, entendeu? Diz, dane-se, né? Morrer e daí? Qual o problema? Né? O capitalismo tem essa estrutura cínica, é para isso que ele foi criado, gente. Entendeu? E para o que ele foi criado, funciona que é uma beleza, impressionante. Gente, e quando tem algum problema, tem uma capacidade de dar uns nós e criar novas formas de se reorganizar, que é uma coisa impressionante, inclusive com as crises, se alimentando das crises. Não é à toa o crescimento de alguns, né, setores, justamente nesse ano passado e neste ano agora, onde a maior parte da população brasileira está passando pelas maiores dificuldades dos últimos tempos. Olha só que curioso. Acumulando, 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 acumulando de maneira inacreditavelmente alta. Está indo tudo muito bem para a lógica do capital.
Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa entender. Quer dizer, a fome não é uma anomalia, né? Ela não é uma normalidade nesta lógica, né? Então, a gente precisa, acho que compreender isso ajuda bastante. A gente trouxe, gente, em texto, o Bruno elaborou, o Edson está falando, banco, inclusive, né? Banco é o tipo ideal dessa lógica, né, Edson? Inclusive, surgiram outros setores aí também que estão querendo fazer uma concorrência braba nos últimos tempos com os bancos, né? O Bruno elaborou, gente, que eu acho que é muito legal para a gente, respostas em texto. Então, a gente vai ler com vocês, porque isso também ajuda bastante no nosso exercício aqui de leitura. E depois a gente quer mostrar uns videozinhos para vocês. Então, Bruninho, projeta aí, vamos ler. Pode. Claro. Quero usar acho que é uma metáfora, ou uma alegoria que ajuda a gente a ver uma coisa interessante. Esse lance da eficiência. Você é eficiente? Sim, extremamente eficiente para atingir o objetivo. Vamos imaginar duas pessoas que decidem ver quem é mais eficiente para cortar um galho no qual elas estão em cima. Então, cada uma pega um serrote, ou uma ferramenta que achar mais adequada, sobe no galho. E aí, cada um toma o seu galho e tal, e fala, bom, quem for mais eficiente, o objetivo é ver quem é eficiente em cortar o galho, ganha. Então, vence o outro, atingir o seu objetivo de maneira mais rápida, gastando menos recurso, menos energia, muito inteligente. Pegou lá, subiu, um foi mais rápido que o outro, foi mais eficiente que o outro, caiu primeiro que o outro e morreu primeiro que o outro. Fala, nossa, mas que ideia estúpida. Mas é isso que a gente faz todo dia. Então, se o nosso objetivo, a eficiência, é produzir riqueza, no sentido de aumentar a produtividade, aumentar os ganhos, aumentar capital, a gente faz isso todo dia. É como se a gente estivesse cortando o galho em cima do qual a gente está colocado. Como a gente não tem nenhum outro critério para estipular, peraí, é riqueza, é só o consumo, a produção e tal, ou garantir a reprodução da vida? Não. É acumular o capital, gerar, enriquecer, aumentar o PIB, aumentar os valores, aumentar as coisas, valorizar o que já está aí valorizando. Se é esse o objetivo, é como se a gente estivesse cortando o próprio galho, o galho cai e a gente morre, porque a gente não consegue reproduzir a vida no dia seguinte. Essa é a lógica dentro desse sistema. Se o único critério e objetivo é esse, eficiente para acumular capital, aumentar a riqueza, aumentar a produção, aumentar a produtividade, aumentar tudo, você destrói as condições de ter qualquer projeto futuro. Então, vamos dizer assim, sem querer você se matou. Então uma parada não intencional. Fala aí, Rafael. Bruninho, deixa eu só dar só pegar uma observação que a Cleide fez aqui, que é bem importante, e depois, Cleide, a gente vai discutir isso com bastante cuidado, porque essa questão é super importante, que ela colocou no chat. Um capitalismo que está olhando para questões ligadas à sustentabilidade, meio ambiente, etc. e tal, ele é menos selvagem? Eu sempre tem uma coisa que eu sempre falo, Cleide, que o capitalismo nos coloca nessas situações, né? A gente começa a ter que comparar o mal, né? Porque é isso, né? E eu tenho um filósofo que eu gosto muito, que é o Paul Ricoeur, que ele fala que o mal não se compara, né? Mas nós somos obrigados a comparar o mal, porque você fala, deixa eu ver o que é menos pior, né? Porque a situação está tão ruim que eu tenho que fazer essa avaliação. E aí, assim, Cleide, tem um monte de coisas para a gente falar sobre isso, mas vou só fazer uma ponderação, depois a gente entra nisso com mais calma. A primeira é a seguinte: tem uma leva de capitalistas, hoje, inclusive, o pessoal chama de capitalismo verde, né? Que é um perigo. O que acontece? Então, assim, vamos tipificar. É um grupão aí, né? É o grupão, por exemplo, vou dar um nome, tá? Só para a gente identificar. É o cara, por exemplo, que criou parte dessas coisas que nós estamos lidando aqui, que é o Bill Gates. Bill Gates faz parte dessa, que é o da Microsoft, faz parte desse grupo aí do capitalista verde, né? Esse é o que eu vou enquadrar como o da farsa, tá? É o hipócrita, né? Tá mais pro hipócrita do que pro cínico. Um cara como o Bill Gates, e aí tá cheio de gente que o acompanha nessa leva, eles usam a sustentabilidade e a atenção ao meio ambiente para acumular mais capital. Então, o que eles fazem?
eles vão, inclusive, investir, às vezes, em projetos de segurança alimentar, ou de proteção de florestas, ou de uma série de coisas, o chamado capitalismo verde, mas, no entanto, todavia, eles estão acumulando mais capital ao investir em grandes empresas de transgênicos, de todo tipo de processo de produção que continua danificando o meio ambiente na base. Então, esse grupo estaria nesse campo aí do que seria o campo da farsa. E utilizam isso como forma de também pagar menos impostos, porque hoje tem muito incentivo, né, para empresas e grandes fundações, né, que investem nisso, pagam menos impostos, e é uma grande jogada de marketing, porque conta como responsabilidade social, e aí aparecem lá, né, e tudo isso. Então, acho que essa é uma dimensão. A gente tem outros grupos que eu acho que a gente poderia colocar da seguinte maneira, e isso é uma questão que o Gessé trabalha muito nos livros dele. Tem capitalismos em determinados países em que você vai ter uma lógica econômica diferente do que você vai ter em outros. Então, por exemplo, hoje um país europeu com um determinado tipo de desenvolvimento, ele consegue tratar de questões ambientais de uma determinada maneira. Claro que isso é agora, não foi há 2 séculos, né? Quando eles fizeram basicamente o que a gente faz hoje com as florestas, eles também fizeram, mas hoje eles têm um olhar para isso, né? Já começam a pensar em, né? Olha, talvez a espécie humana desapareça se a gente não tomar determinados cuidados. E aí sim tem essa preocupação, e aí seria isso que você está chamando de um capitalismo menos selvagem, menos predatório, isso existe, mas é muito difícil encontrar isso em países como o nosso, Cleide, porque o nosso capitalismo, ele é esse capitalismo que por ter essa característica de periférico, raramente ele está muito ligado a isso. E o conceito do Gessé de elite do atraso tem a ver um pouco com isso, né? Quer dizer, essa elite que escraviza e que joga mercúrio no rio e mata o Xingu inteiro para poder conseguir pedra de ouro. Então é isso, assim. Então, a tua resposta, Cleide, ela precisa ser feita globalmente, né? Entender isso de uma perspectiva global e lembrar que tem muita gente que entrou na onda, né, do discurso ambientalista. Então, assim, é uma questão importante. Mas acho muito importante a gente entrar nisso, porque, de fato, às vezes a gente começa a olhar e falar, mas é menos mal. Pode ser um pouco menos mal, mas pode não ser. Pode ser tão ruim quanto o outro, mas tem ali uma aparência, né, enfim, né, de que tem alguma coisa positiva ali. Depois a gente se alonga nisso. Rafael, né, que ia falar? Oi, boa noite, vamos lá. Na verdade, você falou, Suzy, e aí me gerou mais incômodos algumas outras coisas, mas eu vou ser breve, porque o Bruno estava explicando o objetivo do capitalismo, né, estava falando um pouquinho por cima, e na verdade eu acho que o objetivo do capitalismo é aumentar a desigualdade social, né. E aí pensando nisso, né, já que é um sistema que predomina globalmente, né, a maioria dos países tem esse sistema, taxar as grandes fortunas seria uma forma da gente minimizar esse impacto da desigualdade social, já que não dá para mudar o sistema, né? A gente percebe que é um cachorro muito grande. Taxar as grandes fortunas reduziria isso? Será que diminuiria o impacto que ele causa na desigualdade, né, da sociedade? E aí a Suzy estava complementando ali a pergunta da Cleide, né, da sustentabilidade, meio ambiente. E quando a gente pensa nesse comparativo aí do menos pior, né, o que será que dá para a gente tirar disso tudo para fazer isso ficar menos pior? Enfim, eu viajei em outras coisas aqui também, mas eu vou compartilhar em outro momento. É excelente, Rafael. Ó, gente, eu sei que é angustiante a gente pensar sobre esses processos. Eu compartilho plenamente. Eu sofro disso todos os dias. Eu durmo mal, tenho minha filha, fico olhando para minha filha e falando, meu Deus, que filha que essa menina vai ter. Eu surto, essa coisa.
Mas a gente precisa entender como funciona o processo, para a gente poder também entender o que a gente pode fazer, como fazer, ser eficiente. Quando a gente se perde numa viagem, que você chega num lugar que você não conhece, ou um bairro que você se perdeu e, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou me virar para voltar para casa, é desesperador no primeiro momento. Só que se você não manter a calma e buscar uma saída, você vai ficar lá pro resto da vida. Então, vamos lá. A gente está chegando num bairro que a gente não conhece, num território que a gente não tem a mínima ideia e está hostil. E é grande, tudo monstro. Eu não sei quem veio do interior, mas a minha sensação de sair de uma cidadezinha que não tinha prédio, vir para São Paulo, você passa num viaduto que é do tamanho que é imenso, você fala, meu Deus o que é isso? É assustador. A cidade de São Paulo assusta a gente, que é absurdo de medo que dá essa cidade aqui. Mas é tipo isso, daí é gigante. Mas calma aí, vamos tentar entender ela. Esse lance do capitalismo sustentável, isso que a Suzy estava comentando, do selo, de como o cara vai usar para poder, como uma marca. Qual que é o objetivo final? Ou como que você vai solucionar esse problema? Fica assim, vamos ofertar os produtos sustentáveis, ou criar algumas regras para a produção, regras mínimas, não pode ser muito, mas fica a cargo do consumidor, ou fica a cargo de indivíduos tomarem suas decisões. Nunca é um planejamento comunitário, social, global para a solução do problema. Então, gente, então vamos ofertar aqui um produto sustentável, que é um pouco mais caro, e aquele que não é tanto, e é mais barato, porque sai muito mais barato quando você não respeita o mínimo de regra possível. E aí, vamos consumir o mais barato, especialmente no momento de crise, por exemplo, que a gente está vivendo hoje. Não dá para ficar escolhendo que tipo de produto que eu vou usar, se é mais sustentável ou menos sustentável, se o cara usou alguma regra de produção verde ou não. Porque fica a cargo do consumidor, fica a cargo de indivíduos isolados, proprietários de si mesmos ou proprietários de algumas coisas. Propriedade privada, cada um com seu cada qual, decidindo o que quer fazer de si. Se você interfere nesse processo, fala, gente, não vai ser assim, a gente vai ter que planejar esse processo produtivo, já não cabe no capitalismo. Porque dentro da regra de propriedade privada não vai dar. E se a gente se preocupar com a questão da exploração do trabalho, também não vai dar. Porque não dá para ficar botando preço na vida das pessoas. Gente, peraí, quanto custa que esse ser humano, no tempo da vida dele, ou a força do braço dele, para fazer uma atividade qualquer? Mexer nisso, a gente já não está mais falando de capitalismo. Só que se mexer nisso, então, mesmo quando a gente fala sobre capitalismo numa produção, esse cara está tentando ser mais sustentável, está tentando criar regras para respeitar o processo. Além de não dar conta do tempo, porque a gente está esgotando muito mais rápido do que a gente é capaz de recuperar, então teria que ser uma decisão muito radical, né, muito planejada e tal. Esse processo de planejar como a gente vai fazer a produção social toda já não cabe dentro do sistema capitalista. Na verdade, a noção de sustentabilidade, ela foi criada dentro da lógica do capitalismo. Sim, plenamente. Porque ela é como deixar o capitalismo sustentável. Então, ele não é sustentável. Então, ele não é. Como que a gente tenta sustentar ele um pouco dentro de algumas regras? Você percebeu que estamos destruindo. Só que aí entra em contradições muito fortes. São essas contradições que a gente está vendo. Então, isso aqui é inviável. Exatamente. Esse é o grande lance que faz uns 200 anos que a gente tem discutido isso. Gente, é inviável continuar vivendo assim, porque a gente destrói as condições. Se a gente pega, por exemplo, taxa as nossas grandes fortunas, entra numa ideia também de tentar tornar as coisas menos desiguais. Mas, antes de eu falar disso, Rafael, eu concordo contigo que desigualdade é um efeito do capitalismo. Um efeito mas não é o objetivo do capitalismo. O objetivo de você ter uma produção capitalista é produzir muito, acumular muito, gerar muito. Quando a gente pega, por exemplo, o Manifesto Comunista, do Marx, logo no comecinho, deve ser o 5º ou 6º parágrafo, ele fala assim: a burguesia foi ou tem, de fato, um papel revolucionário no nosso tempo. E faz um elogio gigantesco a essa capacidade de desenvolver as forças produtivas, que é imensa. Produz muito, faz muito. Distribui mal? Agora, como é que produz muito e distribui mal? É só um problema da distribuição? Não, é porque se você for parar de ter como objetivo a acumulação de capital, a distribuição não pode ser por meio de mercado.
E se não for para o meio de mercado, não dá para produzir mercadorias. Eu vou ter que produzir bens para atender as necessidades da comunidade. E aí eu tenho que planejar. Então não pode mais ser propriedade privada, não pode ser mais cada um por si achando que pode fazer. Ou seja, está dentro da lógica. É um efeito do processo capitalista a geração de desigualdade. Mas não é o objetivo. Quando a gente percebe isso, a nossa crítica a esse modo de produzir não é porque tem um grupo de pessoas más que estão querendo. Repito sim, pode deixar. Não é um grupo de pessoas más que querem lascar as pessoas boas. Mesmo se a gente colocar anjos para liderar esse processo vai ter como efeito a desigualdade. Porque o objetivo não é atender a necessidade da comunidade. O objetivo é acumular capital. É produzir riqueza. Gerar riqueza. É que a gente ouve riqueza e fala, pô, riqueza é bom. Não, porque o processo da produção dessa riqueza destrói a natureza, é sobre a exploração do trabalhador, e no final você tem muito, cujo objetivo foi acumular capital, e só distribuir esse muito não atende à necessidade, porque para fazer isso você quebra o ciclo do processo. Porque se eu for toda hora ter que planejar como eu vou distribuir isso, não dá para eu produzir mercadorias. Eu vou ter que produzir coisas para atender às necessidades das pessoas. Então tá aí a grande diferença, que eu acho que a Ana, acho que é isso que ela tinha comentado, de repetir. O objetivo do capitalismo é produzir acúmulo de capital. Produzir capital, reproduzir capital e acumular capital. Uma quantidade cada vez mais imensa de riqueza, que é o que foi produzido no começo, tem que ter muito mais no final do ciclo. E a cada ciclo isso tem que se renovar. Necessariamente, progressivamente. Indefinidamente. Quando você vai fazendo esse tipo de processo, você vai destruindo qualquer fonte de riqueza, natureza, pessoa e tal. E como efeito dessa loucura, vai haver desigualdade, porque você não está planejando como produzir, como distribuir. O teu objetivo não é esse, é que cada um vá produzindo o máximo possível, acumulando o máximo possível. Então, é aquilo que a gente comentou. Não faço comida para que a pessoa coma, porque se eu fizesse, eu não ia precisar produzir 3 vezes o que o planeta precisa de comida. Eu vou produzir o necessário para que a comunidade seja atendida por essa comida. Aí ela não vai ser distribuída por meio de mercado necessariamente, porque eu não estou produzindo a comida para ser vendida. Então, se eu não vou produzir para o mercado, eu não vou usar o mercado como distribuidor, mas eu vou planejar. Planejar como a gente vai aqui distribuir o que a gente está produzindo, planejar como a gente vai garantir a reprodução das condições de... Já não cabe no sistema capitalista. Se não vai ser no mercado, não vai ser desse tipo de distribuição, a produção tem que ser diferente. Deixa eu fazer uma ponderação, Bruninho. Rafael, vamos pensar assim. O objetivo do capitalismo é a produção, a produção infinita, quanto mais, e indefinidamente, e eternamente. Esse é o objetivo. Isso tem um efeito colateral, inevitável, certo? A desigualdade social. Muito importante, gente. Vamos prestar bastante atenção nisso. Isso não precisa acontecer necessariamente igual em todos os lugares. Você pode ter um lugar lá, qualquer, sei lá, pega lá uma Suíça, em que a desigualdade social vai ter uma conotação pequena. E você vai pegar um Brasil, ou vai pegar uma Nigéria, e a coisa vai ser de outra maneira. Certo? Importante isso. Nada em relação ao capitalismo é local. É sempre pensado de forma global. Ok. Quando eu penso assim, tá, então uma coisa que a gente escuta muito, não, o objetivo do capitalismo é a exploração do trabalhador. Não, o objetivo do capitalismo não é a exploração do trabalhador. Exploração do trabalhador é o meio. Então, exploração do trabalhador é o meio. Por que é o meio? Porque é o meio mais eficiente. Não tem meio mais eficiente. Ainda não tem, gente. Mesmo com o capitalismo financeiro aí bombando, o meio explorar trabalho ainda é o mais eficiente. Bom, e a desigualdade social? É o objetivo? Não, é o efeito, certo? É o efeito. Ok, beleza. Quando eu faço um combate à desigualdade social, eu estou interferindo diretamente na melhoria da vida das pessoas. Quando eu combato a exploração do trabalho, do trabalhador, e luto por direitos trabalhistas, por melhoria nas condições de trabalho, eu estou melhorando as vidas das pessoas, eu não estou mudando o sistema capitalista de produção. Porque ele continua fazendo isso em larga escala, mas eu estou atuando no meio e no efeito, certo?
né? E dependendo do tipo de ação que eu faço, se ela não for muito eficiente, tem um economista que diz, né? Às vezes eu estou combatendo uma pneumonia com antialérgico, entendeu? Pode até ser que, né? Ou se a gente quiser usar uma coisa mais contemporânea, né? Covid com cloroquina, né? Pode até ser lá que com uma reza, com uma coisa você consiga ter algum efeito, mas a chance, né, de conseguir é pequena. Gente, e isso é muito importante. E, Rafael, a tua pergunta, ela é muito importante para nós aqui pelo seguinte: todo o campo da esquerda aprendeu sobre o capitalismo, e eu me incluo nisso, Bruninho também, todo mundo que está aqui. Nós estamos todos dentro do mesmo barco, pela crítica ao capital. Essa foi a nossa porta de entrada ao capital. Como que a gente aprende sobre o capitalismo? Pela crítica ao capitalismo. E aí, ao aprender pela crítica, a gente não estuda o que ele é. A gente só estuda a crítica. E aí, só fazendo a crítica, eu não consigo fazer a mudança. Porque aí eu vou mexer numa coisa que, na verdade, às vezes é um elemento importante, mas não é o elemento central, né? E aí teve uma outra questão que e aí a taxação das grandes fortunas, Rafael, que é super importante. Gente, a maneira como os impostos são organizados dentro da lógica capitalista brasileira, eu vou até sair da discussão econômica agora, tá? Dentro da lógica capitalista brasileira, estamos falando do capitalismo brasileiro, não estamos falando de nada além disso. Ela é imoral, certo? Por quê? Porque este capitalista que acumula, ele paga muito menos imposto, certo? Eu estou falando de maneira bem objetiva, do que a população pobre, que paga imposto em tudo, porque paga imposto diretamente na hora que compra cada coisa que consome, né? Então, isso é algo que precisa ser resolvido, lógico. Então, todos nós precisamos defender a taxação das grandes fortunas, porque é um absurdo. Mas isso não tem nada a ver com combater a lógica do capitalismo. Eu lamento dizer isso para vocês, gente. Então, nós temos duas questões aqui, e elas não são incompatíveis uma com a outra. A luta por isso é porque isso é uma vergonha, entendeu? Certo? Algum trabalhador aqui, todos vocês que têm registro em CLT, sabem quanto vocês pagam de imposto todo mês. Os grandes bilionários do país não pagam essa quantidade de imposto. Não pagam o mesmo percentual que vocês, trabalhadores e trabalhadoras aqui. Então, a gente está falando de uma questão de moral, certo? Agora, gente, defender taxação de grandes fortunas é uma ideia de uma criação capitalista, é dentro do capitalismo, certo? Tem um economista que chama Piketty, ele escreveu Capital no século XXI, ele é um economista que ele é considerado por muitos como keynesiano, ele está dentro dessa visão do capital, né? Não é o capital predatório, como a Cleide disse, selvagem, nada disso, ele tem uma perspectiva mais humanista, mas ele é capitalista, e é um grande defensor da taxação das grandes fortunas, porque não tem cabimento o cara acumular e ter tanta gente passando fome. Mas isso não é anticapitalista, porque a lógica continuaria a mesma que nós estamos descrevendo aqui. Por isso que eu falei que depois dessa aula é importante que cada um de vocês pense sobre isso. Gente, qual é o impacto hoje da taxação das grandes fortunas? Gente, se você taxar hoje a fortuna da Luísa Trajano, como você taxa a nossa renda, certo? Você banca um SUS. Eu não estou brincando. Então, mas isso não tem nada a ver com anticapitalismo, gente. Isso tem a ver com vergonha na cara. É outra discussão. Ela vai continuar sendo capitalista do mesmo jeito. Ela vai continuar produzindo da mesma forma, a lógica vai ser a mesma. E eu estou falando de uma empresária que, né, está longe de ser o nosso pior modelo de capitalista no Brasil, porque, enfim, gera emprego, tem toda uma preocupação social dentro da lógica do capital. Então, olha para vocês verem quanta dobra, gente, que tem nessa história. Mas é muito importante para a gente definir o campo da esquerda a esses lugares. Porque vocês não sentem que a coisa está ficando meio confusa, né? Está ficando tudo meio embaralhado.
Gente, exigir taxação de fortuna é como você exige... entendeu? Senão daqui a pouco você exigir feijão e arroz e ovo no seu prato, vira pauta de esquerda, pelo amor de Deus, gente. Não, eu exijo feijão, arroz e então é pauta de socialista, entendeu? Por Deus, né? Isso não é, isso é pauta humana, né? Não é isso. Então. Teoricamente, isso já está lá nos próprios clássicos do capitalismo, que é você pagar a cesta básica para o trabalhador para ele não morrer. Pois é, para ele poder, inclusive, trabalhar para você depois. Lógica básica, a lógica básica do sistema capitalista. O salário contempla para que o cara possa viver. E a Marília colocou, eu não li todas as outras do chat depois a gente volta os outros comentários, mas a Marília colocou sobre justamente essa questão dos impostos. Dentro da lógica do capitalismo, todos nós, mesmo sem a taxação das grandes fortunas, todos nós pagamos impostos, certo? Mesmo dentro da lógica do capital, se esses impostos, eles são geridos por um governo, aí vamos voltar para aquela discussão que a gente fez lá no começo, no primeiro e segundo dia, certo? Que mesmo dentro da lógica do capital, essas instituições, elas atendam minimamente as demandas da comunidade, mesmo dentro dessa lógica, sim, é possível criar estados, né, de bem-estar social dentro da lógica do capital. Podem ter certeza que em outros lugares as coisas não estarão acontecendo assim, porque o capital ele funciona globalmente e você vai ter muitos desequilíbrios, mas a gente já viu essa experiência, né, no próprio país. Então, quer dizer, o próprio sistema democrático, ele se adapta muito bem às várias formas como o capitalismo funciona, ao predatório e ao menos predatório. Né? A gente nunca teve estado de bem-estar social no Brasil, gente, como já tivemos em países europeus. Mas sim, é possível que as coisas fossem melhores, como já foram melhores que temos, né, a situação agora, mas os impostos serem investidos nas instituições e atender minimamente também não tem a ver com o combate à lógica do capital, e isso é importante a gente retomar, porque eu acho que assim, a gente está chegando perto se é que já não chegamos, né, de ultrapassar os limites da possibilidade de resolver isso, né, porque a gente tem, de fato, aí o fim, de fato, porque na mentalidade capitalista, a acumulação seria infinita, não será, né, não tem como, é impossível. Então, né, esse é o ponto. O que vocês acham, gente? Vamos ler juntos e ver o vídeo, depois a gente volta ao chat e ver outras questões e colaborações. Eu já tinha imaginado que a gente não ia chegar até a parte final da aula que a gente tinha preparado, porque é muita coisa, mas acho que daria para a gente pelo menos ler essas respostas, porque ajuda no texto a fixar algumas coisas, e vocês a pensarem também depois, e ver o videozinho que vocês vão gostar. E aí a gente já vê, tem várias contribuições aqui no chat, a gente já puxa, e vocês também, se quiserem falar pelo microfone, vai ser ótimo. Você lê, Bruninho, ou eu leio? Tá dando uma travadinha aqui, aquela E é bem rapidinho, tá, gente? 5 minutinhos. São as mesmas respostas, de alguma maneira, que a gente foi dando, mas elas estão mais sistematizadas, e na leitura acho que fica... Depois vocês podem, enfim, retomar isso. Acho que vai ajudar a gente a chegar na semana que vem. Peraí, só um minutinho, pronto. Acho que agora vai. Agora vai. Peraí. Compartilhar aqui. Como for melhor, Su? O que você acha A gente reveza, vai. Eu vou a primeira, você vai a segunda. Então, desce aí um pouquinho. Isso, aí já dá. Ó. Então, vamos lá. O que é capitalismo? Chamamos de capitalismo um modo de organizar o processo produtivo. Produção, distribuição e consumo. E hoje a gente ficou mais na produção e consumo, né? É produção e distribuição, né? Para falar mais do consumo, né? Chamamos de capitalismo um modo de organizar o processo produtivo. Produção, distribuição e consumo. Para que o produto social obtido seja um ganho de riqueza maior do que o iniciado.
o que com Marx entendemos como produção, reprodução e acumulação de capital, um valor que se valoriza. Em particular, a gestão desse modo de produzir, distribuir e consumir está baseado na propriedade privada, um indivíduo que é legalmente dono de algo, de modo que priva todos os demais do acesso, das decisões sobre sua propriedade ou dos benefícios que ela possa proporcionar. E, deixa um pouquinho aí, Bruninho, e no trabalho livre e assalariado, na possibilidade de um indivíduo visto como proprietário de sua força de trabalho, poder fazer o que quiser com essa posse, inclusive vendê-la por um preço no mercado, o que chamamos de salário. O que media todas as relações entre os indivíduos proprietários é a instituição do mercado. A gente vai ter uma aula depois para dar forma para esta figura, né? O espaço constituído para integrar os diferentes componentes no processo produtivo, que seria a definição, né? Vai você agora, Bruninho, objetivo. Então, qual que é o objetivo do capitalismo? O objetivo do capitalismo, como um modo de organizar o processo produtivo, é produzir, reproduzir e acumular capital ao infinito, ou indefinidamente, sei lá. Para isso, organiza todas as etapas do processo, produção, distribuição e consumo, de modo que seja possível extrair e acumular capital em cada uma delas. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Terceira. O capitalismo é a forma mais eficiente de produção de riqueza? Se entendemos riqueza como aumento constante de produtividade e valorização de valores, como Marx diz, esse modo de organizar o processo produtivo traz um desenvolvimento incrível das forças produtivas. Agora, se no conteúdo do que chamamos de riqueza está não apenas a capacidade de aumentar a produtividade e a valorização do valor, mas especialmente a garantia da reprodução dos fatores de produção e de ganhos socializados, ou seja, uma riqueza socialmente construída, que é planejada para atender às necessidades da sociedade que a construiu, o capitalismo é extremamente ineficiente, pois faz exatamente o contrário. A destruição das fontes de riqueza, esgotamento da natureza e uma estrutura fundada na exploração do trabalho alheio e a acumulação privada dos resultados da produção social. E aí, por que que distribui mal? Então, por que a gente distribui mal o que a gente produz, já que a gente produz tão bem, né? Bem, teríamos várias maneiras de expor o problema e trabalhar ele, que não é simples, ao contrário, muito complexo. Porém, como primeiro ponto, podemos dizer que já que o processo produtivo não é desenvolvido para atender às necessidades da sociedade que o produziu, e sim produzir, reproduzir e acumular capital, já na produção, por exemplo, o alimento não é feito para ser comido, mas para vender no mercado. A roupa não é produzida para ser vestida, e sim para ser colocada em uma prateleira e trocada por dinheiro. A casa não é construída para ser morada, e sim para fazer renda. Cada etapa do processo precisa garantir a extração de capital. Então, o trabalhador que vende a sua força de trabalho recebe um valor mínimo, que deveria ser o suficiente para mantê-lo vivo, junto com sua família, para trabalhar no dia seguinte. Com sua força de trabalho, se produz uma riqueza que é superior ao valor que é pago como salário, o preço pela força de trabalho colocada à disposição no mercado. Essa riqueza excedente é, de certo modo, reinvestida na produção, para desenvolver tecnologia e capacidade de produzir mais com menos, inclusive menos força de trabalho. Os produtos que foram feitos pelo trabalhador que vendeu sua força de trabalho vão para o mercado. O preço que vai na etiqueta ou no aplicativo deve pagar o custo do salário de cada pessoa que trabalhou no processo, mais o custo do desgaste do meio de produção e um valor a mais, que seria o salário do dono do meio de produção e ainda o excedente que ele deveria reinvestir na produção. No mercado, para o serviço de transportar o produto, estocar o produto, disponibilizar o produto, etc., cada atividade coloca um valor a mais.
com a mesma dinâmica para pagar os trabalhadores, os meios e os excedentes que vão se acumulando. Quando lá no final chega o consumidor, ele paga com o valor do seu salário de venda de sua força de trabalho como mercadoria pelo produto. Nesse ciclo, se encerraria o processo com excedentes acumulados e valores que se valorizam em cada etapa. E a última: por que os recursos não podem ser utilizados para a garantia da produção e reprodução da vida? Se colocarmos, dentro desse capitalismo, lógico, né, dentro do capitalismo, se colocarmos a produção e reprodução da vida e das condições de manutenção da vida na balança, as etapas produtivas precisariam ser planejadas. Nem todo recurso poderia ser utilizado indiscriminadamente e a qualquer momento, pois o ciclo da água, por exemplo, requer um cálculo de uso desse recurso, que precisa considerar o tempo de reprodução das chuvas e a não poluição de afluentes e reservas de água potável. A mesma coisa valeria, por exemplo, para o modo de organizar a produção de alimentos, o uso do solo, ou mesmo o planejamento de uma cidade. Que diremos, então, das condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras? Por exemplo, o chinês teria que dormir, né? Certo? Para você considerar a vida, você fala, chinês tem que dormir. Agora, quando você fala, não, só importa a produção, então o chinês não tem que dormir, né? Para estarem asseguradas, precisaríamos de um planejamento constante e capaz de acompanhar novas dinâmicas, aprendizado social, novas descobertas científicas e apto a mudar regularmente as formas de organização para garantir que a vida permaneça. Mas tudo isso depende de se abrir mão da propriedade privada e da mercantilização de tudo, em especial da força de trabalho. Aí acabou o capitalismo. Ó, 3 perguntas ótimas aqui, eu vou tentar responder brevemente antes da gente ver o vídeo. A Rita pergunta assim, mas então qual é a eficiência desse sistema? Rita, eu vou responder da seguinte maneira, e o Rafael concorda aqui com o sentimento. Rita, o problema não é responder qual é a eficiência do sistema, o problema é a palavra eficiência, Rita. Esse é o problema. Deixa eu te contar uma história. Eu sou professora de filosofia, né? Muitos de vocês sabem, mas alguns não sabem, né? E tem uma coisa que, tipo, toda semana perguntam pra gente que é professor de filosofia, e a gente, depois de um certo tempo, vai encontrando umas respostas criativas para dar para os alunos, né? E uma das perguntas que não querem calar, que eu escuto há mais ou menos umas 3 décadas, é a seguinte, né? Uns 25 anos, pelo menos. Para que serve filosofia? Certo. Essa pergunta. Para que serve filosofia? E aí é o seguinte. O que eu tenho vontade de responder, Rita? E quando eu tô meio mal-humorada, eu respondo. Para nada. Filosofia não serve para nada, né? Filosofia é útil? Não. Não é útil. Por que eu respondo isso? Porque eu acho que a filosofia não tem valor, porque eu acho que a filosofia... Valor no sentido positivo aqui, né? Porque eu acho que a filosofia não deve estar nas nossas vidas. Porque se eu achasse isso, eu nem estava nessa área mais, né, Rita? Porque a palavra serve e útil é muito ruim. Porque, assim, o que é útil? Entendeu? Veja bem, eu posso perguntar para você, Rita, algo do tipo, seu filho ou sua filha é útil? Meu, que pergunta é essa, né? Posso perguntar se a criança é útil? Porque utilidade não é uma palavra que a gente deve usar, pelo menos não deveria, né? Usar para criança, porque criança não é liquidificador, então eu não posso falar, é útil, né? Então, assim, são palavras que elas são usadas de uma maneira inadequada, né? Então, assim, quando eu pergunto a filosofia útil, é como se eu estivesse querendo saber se ela tem alguma serventia para essa lógica do capital. Como, sei lá, fazer uma ponte teria. E não é a mesma coisa, é um outro tipo de finalidade e de relação, né? Então, a palavra, ela é problemática. Quando a gente fala que o capitalismo, ele é eficiente, não é um elogio, porque o termo eficiente, ele tem a ver com fazer as coisas de uma determinada maneira dentro da lógica do capital. Rápido, cumprir os objetivos aqui que você mesmo se deu, né?
sem grandes interferências e em grande quantidade. Então, às vezes, se alguém falar que você é muito eficiente, você pode ficar até ofendida, porque se for isso, às vezes está te deixando deprimida e ansiosa. Veja quanta gente é ansiosa hoje, gente. Hoje, boa parte da população brasileira está sofrendo de transtorno de ansiedade generalizada. Sabe por quê? Porque a gente é muito eficiente. A gente é tão eficiente que tem que tomar Rivotril no fim do dia, entendeu? Para poder dormir. Por quê? Porque a gente é eficiente. Né? Hoje dizem para a gente, para as mulheres, que nós somos multitarefa. Já ouviram esse papo? Né? Mulher é multitarefa, nós somos ótimas, né? A gente lava a louça, dá aula, cuida dos filhos, paga a conta, resolve os problemas, né? No começo eu achava isso ótimo, eu achava que era elogio. Agora já estou achando que tô brava com essa atribuição já, porque eu tô achando que tá sobrando demais pra gente, entendeu? Gente, ser multitarefa é ser muito eficiente, porque olha só quanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo. Só que isso faz mal para a saúde, porque a gente fica depois esgotada. Então, esse é o sentido da eficiência do capital, vocês entendem? É que a gente se acostumou com a palavra no sentido positivo. Então, essa é a eficiência do capital. É isso aí que ele é eficiente, entendeu? Eficiente para quê? Para acumular, 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 acumular. Gerar produto. E aí, se de repente aquele monte de tomate que foi produzido não está num preço bom naquela semana, eles jogam tudo no bueiro, gente. Entendeu? E isso é eficiência de mercado, porque senão o preço do tomate cai. Não, mas e as pessoas que estão passando fome? Não, mas se eu for dar comida para todo mundo que passar fome, aí o preço vai baixar, e aí a demanda, o custo, o benefício, e aí eu não vou estar sendo eficiente. Então é isso, gente. Eu sei que é um nó entender isso, mas esse é esse mundo insano que a gente vive. Rita, diga, querida. Habilita o microfone aí, querida, que tá mudinho. A eficiência do sistema capitalista é só acumular. Acumular, exterminar com todo recurso que tiver à sua volta, enquanto tem recurso, eles vão usando os recursos naturais. Produz. Quando terminar, quer dizer, não tem nada a ver com a eficiência de manter a vida humana. Não. Por isso que a gente começou com aquelas aulas lá. Antes de começar a falar dessas desgraças todas, eu trouxe, e o Bruno também, o Henrique Dussel para nos dar entendeu? Para a gente lembrar que ainda, né, enfim. Benefício para as pessoas não tem, afinal, haverá a perda a perda humana não importa. Rita, e eles têm uma solução, Rita, para quando acabar tudo, que é os bonitinhos que estão construindo foguetes. E, por enquanto, eles estão testando viagenzinhas de 11 minutinhos. Entendeu? Mas, em breve, a solução já está dada. Já houve a arte imitando a vida, já houve o filme Elísias. Então, e outra, né? Tem bastante gente que entende de colonização por aqui, né? Eu já assisti 2 vezes esse filme e eu fiquei meio assustada. Pois é. Vai lá, Edson, Obrigada. E depois eu vou abrir. Obrigada, Rita. Edson, depois eu vou ver os comentários do chat aqui e convidar também quem está no chat, se quiser falar antes da gente ver o vídeo. Fala, Edson. Oi, boa noite, gente. Tudo bom? Tudo, eu acho que o que pode confundir bastante a cabeça da gente, acho que esse é um processo complicado mesmo, né? Entender as estruturas do capitalismo, né? Como é que ele funciona ali nas suas engrenagens. Que está muito também pelo discurso que o capitalismo passa para a gente, né? Passa pela ideologia. Se a gente for perguntar, por exemplo, para o dono do Habib's, né, qual o objetivo dele, ele vai ter um discurso prontinho ali, que é produzir comida de qualidade, fazer os seus clientes felizes, gerar emprego. Mas aí quando a gente vai ver, o cara tá, né, a empresa está super explorando os seus trabalhadores com salário de fome, produzindo lá seus lanches com ingredientes de péssima qualidade, né? Então, daí quando a gente pensa em eficiência, né? Eficiência não é produzir comida de qualidade, né? E saudável, ou gerar emprego,
é gerar lucro, né? É produzir riqueza. É isso, Edson. E tem um agravante nessa história toda que agora você traz com a sua fala, que deixa a nossa situação ainda mais complicada do que ela já é, e eu sei que vocês já sabem disso, que tem muita inconsciência nesse processo. Marx chama atenção para isso em muitos momentos no Capital. Há uma grande chance, Edson, do dono do Habib's, vou falar especificamente desse caso, porque você está mencionando ele, não saber tudo que nós estamos discutindo aqui nessa aula, e há uma boa chance dele estar fazendo isso simplesmente porque todos esses discursos já estavam ali quando ele chegou, e ele só reproduz. E eu não estou dizendo com isso que ele não é responsável por tudo que ele faz, né? Mas o Marx, quando ele discute a ideologia, ele usa frases muito interessantes, né? Como do tipo falsa consciência. Nem sempre todo mundo que está promovendo esse processo tem essa lucidez do que está acontecendo. Mas, Edson, tem muita gente que sabe muito bem o que está fazendo. Então, também tem essa escala de quem são os verdadeiros, quem realmente faz a gestão do capital global. E quem está né? Tem uma hierarquia aí nesse processo, né? Ô, Suri, Então, tem fala uma bonito. coisa bacana. Acho que esse comentário do Edson, eu vou aproveitar também um comentário que a Rita fez no chat, que eu vi agora. Mas quando a gente visualiza o processo, a gente vai ver. Então, quando traz exemplo, o cara pode ter um discurso bonitinho, e pode ser que ele acredite naquilo lá piamente, tipo, não, tô aqui gerando emprego, tô aqui fazendo não sei o quê, aquela coisa toda. Isso isenta a responsabilidade? Obviamente que não. Mas é que se a gente fosse julgar caso a caso de cada pessoa que está participando do processo produtivo, a gente não ia entender como a lógica do processo funciona. A gente só encontra justificativa para essa loucura toda porque a gente participa desse processo produtivo. Aí a gente cria discursos para justificar porque que a gente está vivendo assim. Então a gente aceita mesmo. Por exemplo, a gente identificar o cara trabalhador, alguém que é digno. Isso faz parte do nosso imaginário. A pessoa está trabalhando, ou precisa arranjar um emprego para esse cara, ou para essa mina, precisa arranjar um trampo. Essa lógica está parte da gente. Por que a gente tem isso tão enraizado? E aí a Rita botou uma frase aqui que eu acho que é perfeita, estava discutindo aqui com o Rafael, né? Eles estavam trocando e tal, que é o que esse sistema faz é uma inversão de valor. E acho que é isso mesmo. O processo de você inverter valores. Então, quando a gente trabalha eficiência, fica, meu, isso aqui não é eficiente, porque não garante a nossa vida. É porque o valor está invertido. Eficiência não está em a ver com manutenção da vida. Eficiência é em produzir riqueza. A gente entende riqueza como uma questão boa necessariamente, porque a gente não vê o processo da produção, não vê o quanto custa você produzir isso, não só custa em dinheiro, custa de destruição dos recursos, de como que está sendo planejado. Então, a gente ouve riqueza e fala, riqueza é bom, produzir mais, para ter mais, para distribuir melhor. Mas isso não resolve o problema. Porque é como que se dá essas dinâmicas. A produção dessa riqueza é o problema. Como efeito disso, é desigualdade. Efeito disso é exploração. Tudo isso está dentro dessa maluquice, né? E é difícil de ver mesmo. Gente, isso é muito trabalhoso de discutir isso, de perceber. Não é simples. Tanto que tá aqui eu tô pelo menos uns 4 volumes do Marx tentando trabalhar isso, que é uma lata, porque tentando entender esse processo. E ele é complicado. Mas eu acho que a gente está indo num caminho legal nessas discussões que a gente está fazendo. Tá da hora, assim. Tá interessante. Acho que e tem uma coisa, gente, assim, o próprio Marx, né, que fez um trabalho esse trabalho de descrição, né, do capitalismo, ele não terminou esse trabalho. Então, é um trabalho que tem um terço pronto. Então, assim, tem muita coisa nessa história para a gente entender, né? Márcia, você pôs 2 perguntas aqui, eu quero saber porque você está quietinha hoje, por que você não está falando? Assim, porque você está quietinha, eu quero que você fale, eu gosto de você falar. Então eu vou falar. Na verdade, eu estou numa ansiedade aqui, eu acho que essas 2 perguntas expressam um pouco isso, né?
porque a gente já está há mais de 100 anos fazendo a crítica ao capital. Tudo bem que ela não está consumada, como você bem mesma disse, mas a gente não consegue sair dessa lógica, né? E aí tem uma tentação muito grande, que eu vou dar uma de Fernando Henrique Cardoso aqui, que é da gente ir para esse lugar da social-democracia, né? Com pouco entendimento ainda que eu tenho disso, mas como a gente... Eu acho que muitas pessoas aqui desse grupo são pessoas de ação, né, de militância e tudo mais, a gente quer ver a coisa acontecer, a gente quer construir uma realidade possível. Eu fico pensando aqui um pouco, lembrando sempre do Paulo Freire, né, do que a gente conversou lá no Círculo, quando ele fala que é papel do oprimido fazer essa transformação e ainda incluir o opressor nessa transformação, né? Para mim, me parece muito parecida essa discussão. Como é que a gente inverte a lógica do capital, constrói um novo mundo, e quando a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Né? Enfim, acho que cada um vai descobrindo aí na sua militância, no seu mundo, no trabalho. No meu caso, é na educação. Eu acredito que a gente vai fazendo essa inversão, primeiro ideológica, né? A gente vai construindo essas possibilidades no campo das ideias, mas é muito angustiante pensar quando a gente vai fazer essa inversão, de que forma a gente vai fazer essa inversão. A gente vai precisar de mais 100 anos de debate, a gente vai precisar escrever quantos capitais para poder fazer essa revolução, caramba. Né? Então, eu acho que esse campo da política também, né? Como é que faz? Como é que nós vamos sair disso? Então, Má, tem muitas coisas aí. Eu acho que assim, eu tenho também, compartilho com você, a gente já conversou um pouco sobre isso em outros momentos, lá no Círculo, em vários momentos a gente puxou um pouco disso, né? Mas acho que o curso que a gente está fazendo agora tem muito mais a ver com isso. Mas a crítica não resolve. E isso parece que a gente já meio que se deu conta disso, né? Ela não é suficiente, né? Ela tem um valor. Ela sozinha também, teoricamente, não tem muito valor. Eu demorei para perceber isso, assim, não foi tão rápido também, não, né? Acho que esse exercício que a gente está fazendo junto aqui tem um pouco a ver com isso, né? Ela é importante, mas ela não pode. A gente brinca muito com o seguinte, né? Tem coisas que são necessárias, mas que não são suficientes. Então, esse é o ponto. Então, a crítica é necessária, ela é necessária, mas ela não é suficiente. E ela também não é o primeiro passo. Você não tem como criticar uma coisa que você não conhece. Certo? E aí, Má, vem um ponto. E eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Boa parte do chamado campo da esquerda progressista não conhece o capitalismo. Então, assim, a questão ela não é só de revolução política, ela é de tomada das formas da produção. Nós não temos outra saída. A gente precisa tomar as formas da produção. É dessa maneira que a gente vai conseguir fazer processos de transformação. Eu não vejo outra maneira, né? As lutas sociais, o que é político, é para a gente conseguir melhorar as condições de vida da população para que nós possamos tomar as formas da produção. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem ele é fundamental, o trabalho que eu faço com vocês, o trabalho que eu faço em outros lugares. Mas são duas dimensões. Fala, Má. Não, só tenta me responder essa pergunta anterior, então, se for possível. Assim, isso existiu em algum momento da nossa história recente? Essa tomada das formas de produção? Por que essas tentativas fracassaram? Então, Má, elas existem em muitos territórios, Má. Elas não existem globalmente, porque o capitalismo é que é global, certo? Mas elas existem em muitos territórios. E uma das formas de mudança poderia ser o aumento desses territórios. Isso poderia ser uma forma. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem uma relação de dependência. Aquilo que a gente precisa consumir do mercado capitalista. Então, se você precisar hoje, Má, de comer uma coisa, você vai no mercado ali no Carrefour, certo? Talvez você resolva não ir no Carrefour por motivos 1 ou 2, mas você vai no Extra, que no fim das contas você vai descobrir que provavelmente é do mesmo grupo, né? Isso é muito básico, né? Então, assim, isso precisa ser modificado, porque isso cria uma relação de dependência, né?
que se isso não for superado de alguma maneira, a gente não tem muita alternativa de sobrevivência da espécie. Então, esse é um ponto. Só que para você ter condição de empoderar as comunidades, para que a gente possa ter a produção das coisas, a gente precisa sair de situações precárias como nós estamos. A gente sabe disso. As pessoas estão com fome, as pessoas não têm educação, as pessoas não têm possibilidades, isso não vai acontecer. Mas assim, tem muitos casos, tem casos hoje, porque você tem territórios que conseguem, dentro do território, fazer as coisas de maneira diferente. Então, por exemplo, essa experiência que eu falei para vocês no Paraná, que pode ser estudada, numa das conversas que a gente teve lá no Círculo, o Hugo trouxe um pouco, no fim a gente acabou não explorando tanto, porque a gente também estava discutindo educação e outras coisas, mas a experiência lá de Chiapas é um outro caso super interessante. Os caras fizeram um território, é deles, eles produzem, certo? Tudo bem, eles estão numa região que é diferente, ela não é como a nossa, por exemplo, pensar no caso de Heliópolis, é diferente, mas tem muitas iniciativas. E tem o pessoal das chamadas epistemologias do Sul, que começou com o Boaventura de Souza Santos, eles fizeram um mapeamento, tem um mapeamento gigantesco de iniciativas, de comunidades, em tudo quanto é canto que vocês possam imaginar, de autodeterminação. Eles nem chamam de autossustentável, para fugir do termo sustentabilidade. Então, assim, são caminhos, né? Isso é possível. Só que a IMA sai daquele registro da revolução, em termos século XIX, começo do século XX. Vamos fazer uma revolução política e depois implementar um modo, né? Então, é outra maneira. Então, isso é possível e a gente pode fazer isso junto aqui, a gente pode discutir, porque é muito legal estudar casos, né, Bruno? O Bruno adora essas coisas também, olhar essas experiências. E tem casos, porque você pergunta uma outra coisa que tem a ver com isso, né, Má? Que é a... E aí eu respondendo, a gente não precisa ficar com a social-democracia, a gente consegue fazer coisa melhor que isso, né? Tenho certeza. E você pergunta se tem estados hoje que são geridos, né, fora da lógica do capital. A gente tem. E a gente tem casos, inclusive, que... Porque, assim, é global, determina a lógica global, mas você tem, por exemplo, a gente pensa... em países ocidentais é mais difícil. Quando você pensa no Oriente, tem muitos lugares que funcionam de outras maneiras. Nem tudo funciona dentro disso. O problema é que o capitalismo ele acabou dando regras que acaba interferindo, mesmo em territórios que organizam a sua produção de outra maneira. O caso do Japão é muito interessante. O Japão tem parte do Japão que é o capital, e tem parte do Japão, meu, que a produção é organizada de uma outra forma. Entendeu? Que é o Japão antigo, e ali a coisa funciona de uma outra maneira. Agora, o capitalismo interfere de alguma maneira, né? Enfim, de alguma forma na maneira como aquilo é gerido, mas não da forma como interfere na nossa vida. Então, isso também é uma discussão legal para se fazer, porque também parece que às vezes a gente fala global, então pronto, está todo mundo rendido. Não, não é assim, né? Na verdade, o próprio Brasil lida com o capitalismo de uma maneira muito peculiar, né? Na definição que a gente deu para vocês, a gente falou, por exemplo, que o capitalismo opera fundamentalmente com trabalho assalariado, não é isso? Esse é a base você explora trabalho assalariado, né? Bom, no Brasil, escravidão é comum. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, olha só, o nosso capitalismo brasileiro incorpora escravidão de boa, entendeu? E não é lá no outro estado, é aqui no centro de São Paulo, certo? Que, inclusive, pode estar nas nossas roupas que nós estamos usando, porque as lojas de grandes departamentos usam o trabalho dessas mulheres e desses homens. Então, assim, eu coloquei para vocês lá o texto, o Bruno pegou, nós estamos pirateando tudo, né, gente? A gente pegou os PDFs para vocês do Sakamoto, a escravidão contemporânea. Isso é capitalismo no Brasil. Se fosse capitalismo, né, puro, digamos assim, você estuda na escola, na lousa, né? Escravismo é um modo de produção. Capitalismo é outro, né? Capitalismo trabalha com trabalho assalariado. Bom, não aqui, né? Não aqui. Então, assim,
eu acho assim, uma das razões de não termos mudado ainda é justamente termos feito só crítica. Essa é uma das razões. Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa para construir junto. E eu vou dizer para vocês uma coisa com muita sinceridade, gente. A academia não quer fazer isso. Tá? A academia não quer fazer isso. Concorda, Bruninho? Quer continuar fazendo a crítica, quer continuar fazendo tese, quer continuar fazendo dissertação, quer continuar fazendo resenha de Marx. Porque é muito difícil. A gente vai encontrar outros lugares para construir isso. Eu, pelo menos, penso assim. Acho muito difícil que a gente consiga fazer isso na academia. Talvez com pessoas da academia, isso sim. Tem muita gente boa na academia que pode ajudar. Mas, assim, a instituição que vai fazer isso não vai ser a academia. Não acredito. Então, estamos botando fé na gente aqui. Né? Catinha levantou a mão. Tem mais gente que quer falar também? Acho que a Rita queria comentar também. Mas a Rita também, né? Fala, Kátia, depois Rita. Eu queria, na verdade, juntar aquilo que eu falei no começo com aquilo que você traz agora, assim, né? Acho que sua frase é muito importante. Nós vamos tomar os meios de produção. Acho que quando eu coloco sobre a questão do ciclo produtivo no território, é um pouco dentro dessa lógica de que, olha, nós consumimos, temos que produzir e gerar riqueza no sentido de manter a nossa sobrevivência, porque senão nós estamos dentro de um processo fadado ao fracasso. E aí, enquanto você falava, Suzy, o que vinha na minha cabeça era uma frase do filme Alice no País das Maravilhas, que quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. O que nós estamos fazendo aqui é encontrando um caminho coletivo para a gente saber aonde a gente encontra alternativas, para saber aonde a gente vai e onde a gente quer chegar. E acho que a UNAS é um lugar muito potente para isso, sabe? E não só a UNAS, assim, eu termino de chegar de um processo muito bonito, né, do meu recolhimento para o meu orixá, e minha casa de Santã em Recife, e na periferia de Recife, né, e como gera dentro dos terreiros de candomblé. Na rua da casa da minha mãe tem 4 terreiros. Assim, um espacinho de rua pequena, tem 4 terreiros. Como dentro dos próprios terreiros de candomblé existe uma economia informal, existe um ciclo produtivo, existe uma produção comunitária coletiva, não só para uma questão de fé, mas também para alimentar a sua própria comunidade, sabe? Então, eu acredito muito nesse sistema em que a gente vai fazer por nós. Não adianta, não queremos esperar isso de alguém que vai vir com uma fórmula mágica e vai dizer, eu tenho a solução. Quem vai trazer a solução para o povo é o povo, né? E acho que eu estou falando lentamente, porque ainda estou ainda no processo de volta. Voltar. De volta, isso é bom. Mas adorei estar aqui, adorei ver vocês de novo, estava com saudade. E alguém vai ter que me atualizar das coisas que aconteceram nesse mês que eu fiquei fora da órbita, né? Um beijo, bom descanso para todo mundo. Daqui a pouco a gente já vai terminar, né? Tem a Fatinha, ainda vamos ver o vídeo, que a gente não vai esquecer ver o vídeo hoje. Tem a Fatinha e tem a... Mas, Rita, você tinha levantado o que ia falar antes, querida? Na verdade, tudo que vocês falaram era o que eu mais ou menos queria falar. Mas teve um ponto aí que você falou de escravidão. Eu estava falando no chat da escravidão somos escravos hoje do consumismo, né? Também é uma forma de escravidão, né? O capitalismo escraviza, as pessoas acham que o ter hoje é mais importante do que ser. Acaba que tudo que é colocado no mercado, eles inundam o mercado a cada momento, com celular, com roupa, com tudo, a todo momento é lançado no mercado modelos de celular novo, todo mês, todo dia tem um modelo diferente, roupa diferente, com cores diferentes, e as pessoas ficam escravizadas com essa forma de consumo. E isso é uma escravidão, né? A gente não consegue se livrar dessa escravidão moderna. Não só a escravidão do trabalho, mas a escravidão do consumo.
Isso mesmo. Então, são duas, uma objetiva e a outra. A outra também é objetiva, mas a outra tem uma É, dimensão bem simbólica e subjetiva, né? Você ficar refém, né? ficar refém de todos os lados. Dos que são, os que trabalham são assalariados, mas são escravos do consumo. De A qualquer gente, forma, a gente é escravo. É Volta isso, minha sempre. filósofa. Ô, Rita, a gente falou muito pouco do consumo, como a Suzy comentou hoje, mas eu vou fazer um breve, muito rápido comentário, só para a gente pensar. O que é o processo de consumir, né? É, um grupo de pessoas gastam da sua vida, do seu tempo, da sua energia, seu tempo de vida, seu corpo, seu organismo, para produzir alguma coisa. Quando a gente come, ou quando a gente usa, consome essa coisa que a gente produziu, pode ser uma roupa mesmo, pode ser um tênis, uma música, um filme, que seja. Muita gente trabalha para produzir um filme, aquela coisa, e a gente ganha um tempo a mais de vida, uma qualidade daquele tempo de vida. Então a gente consome para ter uma vida melhor, se manter aqui e tal, tudo mais. Só que aí não é só comer, só vestir, só assistir o filme. É um processo. Então, é um processo de produzir, e a gente fala, então, gastar da nossa vida, né? Aquilo que nós somos como sujeito. A gente gasta num objeto, então, sei lá, gastei um tempo da minha vida para produzir um copo, então eu objetivei, aqui está o tempo de vida, eu gastei tempo da minha vida para isso aqui, tá ligado? Então, isso aqui tem um valor imenso, porque não tem o que pague o tempo da minha vida e o tempo da vida de cada um de vocês. É impagável isso aqui. Eu gastei, então, o valor disso aqui é imenso. E aí, quando eu vou consumir, quando eu vou usar, se eu tenho consciência desse processo, eu tenho um respeito muito grande pelo valor dessas coisas. Então, plantar, o tempo de plantar, o esforço que é você planejar o processo do plantio, da chuva, do uso do solo, o suor que é você colher, aquele trabalho todo, você vê aquele desgaste imenso de vida para você poder consumir ao final. Por isso que o pessoal em comunidades sempre fizeram festa no dia de colheita. É celebrar isso aqui, porque isso aqui é um grande momento. A gente gastou da nossa vida durante 3, 4 meses para agora poder comer isso. Então tem a festa do milho, tem a festa do feijão, tem a festa do arroz, tem a festa disso, tem a festa daquilo, e festa para tudo quanto é tipo de comida, que é uma grande celebração para aquele momento de que a gente gastou da nossa vida e agora vamos consumir e desfrutar. Então o valor daquilo ali é imenso. As nossas festas se tornaram festa de vender o produto. E a gente come o morango numa festa na cidade que venda morango, como se estivesse chupando uma bala, ou como se eu fosse comer qualquer outra coisa, e eu como e nem vejo o que eu estou comendo, uso 15 minutos do meu dia de trabalho para poder comer, enquanto trabalho às vezes, ou seja, nem aquela pausa do almoço, não é só pausa do almoço porque eu mereço meu almoço. Gente, olha o que é almoçar. Eu vou alimentar da vida de alguém que gastou sua vida para poder plantar um arroz, que o outro gastou a vida para poder colher, que o outro gastou a vida para poder transportar, que o outro gastou a vida, tá gastando a vida para passar no mercado, para poder me dar, para poder levar lá para casa, para eu buscar no mercado, que seja, não sei qual vai ser o processo para chegar. Chegou o negócio, alguém cozinhou, eu vou comer, olha quanta gente, quanta vida, quanto tempo, e eu vou lá e como, e 15 minutos enquanto eu estou trabalhando. Que maluquice é essa? O modo como nós consumimos também interfere no modo como a gente interpreta o mundo e se constitui como pessoa. Então, discutir a dimensão do consumo é uma parada muito louca e que a gente discute muito pouco. Eu queria só fazer esse comentário, porque aí é uma apertura para a gente poder pensar nisso. E até porque a gente praticamente já está na parte da compulsão, né, gente? A gente já está, nem sei se a gente está mais na parte do consumo, né? Já virou patológico isso, né? Mas realmente vai ter que ser um assunto para outro dia. Gente, vocês vamos ver, deve ter uns 10 minutinhos, vocês seguram? Vamos ver, só para a gente não deixar a Paula que vem. E talvez a gente possa nem assistir todo, sei lá, de repente ver só um pedacinho. Acho que vocês vão gostar, assim, porque ela traz uma discussão sobre os bilionários do Brasil, e aí na semana que vem a gente discute. Põe então, Bruninho, se for o caso, a gente para um pouquinho antes. Eu não lembro bem quanto tempo ele tem, mas deve ser uns 10 minutinhos. A gente pode assistir os 10 primeiros minutos, enfim. Chegou aí para todo mundo? De boa? Tá apresentando já, Bruninho. Então, lá vai. A lista, Júlio, acho que eu coloquei no chat, cara. Vou mandar já de novo, mas vou dar o play aqui, tá? Tá sem som, Bruninho. Acho que você põe naquela apresentação de vídeo mesmo, aí você pode tirar o som do seu computador, porque tem uma forma que apresenta
vídeo mesmo, não só compartilha. Se você conseguir mais rápido que eu, talvez role. Peraí que eu vou tentar não aqui. conseguimos. Peraí que eu já vejo. Eu vou tentar abrir aqui, mas tem uma forma no compartilhamento que ele que é assim específico para videoanimação. Aí com ele você consegue. Deixa eu ver aqui que eu tinha colocado o link no roteirinho deles, né? Não sei se vai virar. Deixa eu tentar de novo. Só, se for o som, vocês dão um toque. Eu falo de como ela tem a ver com a Já tá, indústria, beleza. com o agronegócio, com o mercado financeiro também. Tava dando para ouvir já, Bruninho. Agora parou. Antes deu e agora parou. O seu som tá ligado? Não. O seu microfone. Pode ser internet. Eu acho que não, porque ela estava se movimentando. Talvez seja o som. Peraí que eu vou tentar. Vai. Se não der, a gente vê semana que vem, gente. Combinado. Como é que chama mesmo esse que eu vou tentar abrir direto pela internet? Tô mandando no chat. Ah, então tá bom. Assim fica mais fácil. Pronto. Se alguém souber fazer melhor do que nós dois. Peraí que eu vou tentar. Eu não gostei desse novo Meet. Na verdade, eu não gosto do Google nem do Meet. Acho que pode até parar de gravar, viu, Bruninho? Já que eu já tô falando mal do Google aqui. Ó, compartilhar.